Olá pessoal, eu sou o professor Wellington Jorge da disciplina Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica. Estou aqui com imenso prazer para apresentar para vocês, dar início a uma disciplina de gestão para que você tenha a compreensão da escola, tanto nas questões administrativas como pedagógicas. Nós sempre temos o hábito, de que a atuação do licenciado em pedagogia venha a estar centrado apenas na sala de aula, mas não necessariamente. Existem uma gama de campos ao qual o pedagogo, pedagoga pode atuar. E dentro da escola, dentro da direção da escola, ela também pode compor esse espaço. Então, a disciplina de hoje ela tem como proposta mostrar outros espaços dentro da escola. Porque a escola, além dos alunos, do professor, é necessário também o operacional, a equipe pedagógica, a equipe diretiva. Então, a escola não é apenas a sala de aula, o pedagogo não é apenas o professor, mas sim, ele pode ser coordenador, supervisor, ele pode ser diretor e assim por diante. Então, a ideia é justamente essa, mostrar as possibilidades da atuação do pedagogo. E, claro, a função do pedagogo ela é de extrema importância dentro da escola. E dentro da gestão, na base da organização, do planejamento, também, sem sombra de dúvida, ele tem um papel essencial que nós vamos ver no decorrer desta disciplina. E, claro, eu sou da área da pedagogia, sou da área das ciências sociais e também da história. Então, eu tenho essas formações e nós vamos tentar trabalhar as questões do contexto histórico também. E, claro, é fundamental quando falar de educação, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire diz isso. Então, pensem bem na atuação, na importância do professor dentro dessa realidade escolar, dentro do ambiente escolar. E claro que o conteúdo programático que vamos estudar nesta disciplina vai falar sobre o percurso histórico da gestão escolar, vamos falar da legislação, que é importante, vamos falar da gestão democrática na escola, vamos falar de organização, da organização pedagógica da escola, do currículo, do planejamento, avaliação e uma novidade, gestão escolar digital. Será que é possível trabalhar com esse contexto digital dentro da gestão? É o que nós vamos ver lá na unidade 5. Então, acompanhe essas aulas conceituais. É importante também ler todo o material didático, as leituras complementares e, claro, as sugestões que nós fazemos dentro do livro, acompanhar esse conteúdo, para que você tenha bastante dúvida, para quando formos na aula ao vivo, você sanar essas dúvidas e conseguir realizar as suas atividades da disciplina de gestão escolar. Ok? Então, sempre a disciplina ela tem um nome um pouco extenso, gestão escolar e organização do trabalho pedagógico na educação básica, mas aí eu sempre vou falar gestão escolar, para não falar o nome na íntegra, mas que fique aí registrado para vocês, ok? E dentro dessa aprendizagem, nós trabalhamos com o ciclo de aprendizagem, que nós começamos com a problematização, a significação, experimentação, reflexão, conceitualização, ação e avaliação. É importante perpassar por todo esse ciclo para que no final da disciplina você tenha a compreensão, tenha o significado, conheça e tenha a possibilidade de experimentar também e fazer uma reflexão, analisar todo o conteúdo da gestão escolar. Esse ciclo ele é fundamental e importante para você, acadêmico de licenciatura em pedagogia. E claro, vamos iniciar com a unidade 1, que fala sobre o percurso histórico da gestão escolar. E eu já venho com um questionamento, uma problematização. Lembra do ciclo? Então, qual é o papel do gestor nas instituições de ensino? E eu faço essa reflexão
e eu inicio, melhor dizendo, com essa reflexão, justamente para que você pare nesse momento e pensar. Vou fechar os meus olhos e fazer essa reflexão, pensar. Qual o papel do gestor nas instituições de ensino? E aí você vai lembrar de quando você estava lá no ensino médio, lá no fundamental, nas séries finais, e você vai pensar e fazer uma reflexão de todo esse período. Quais foram os seus diretores, os seus coordenadores pedagógicos? Quais eram as suas funções? E aí você vai entender por que é importante fazer problematizar, trazer esse questionamento agora no início. Para que você tenha a possibilidade de fazer uma reflexão no tempo que você estava na escola e saber o que eles faziam, qual era as funções dele. Então, a ideia é justamente para que na hora de dar início a essa disciplina, você ter essa condição. Nossa, é realmente fazer um comparativo se era tudo isso que eles desenvolviam, as atividades, as atribuições que eles desenvolviam na escola. Você se lembra, né, da sala do diretor? Como que era? Você já esteve lá por alguma razão, por algum motivo? E aí vem um outro questionamento. Qual a imagem que você tem ou tinha, né, dessa sala, desse ambiente? Porque sempre quando falava, o professor ou o inspetor chegava lá na sala, falava assim, aluno tal, favor comparecer na diretoria. E aí a sala toda já ficava apreensiva. Imagine a pessoa, né, o medo de ser chamado na diretoria, porque provavelmente coisas boas não eram, na grande maioria das vezes, né? Ou era por indisciplina, fazia muita bagunça, conversava demais, e aí o professor, ele conversava lá com a coordenação pedagógica e conversava com o diretor, e o diretor falava, chama tal aluno que eu quero conversar com ele, eu quero saber o porquê dele estar dando tanto trabalho na sala de aula. E é importante fazer essa reflexão. E aí parar, né, para pensar qual era essa função do gestor nesse período que você estudava. É importante fazer essa reflexão, porque por muito tempo a sala do diretor sempre foi aquela sala de medo, que você ficava apreensivo, ficava preocupado, mas no decorrer dessa disciplina você vai ver que não é bem assim. E claro, sempre fazer uma reflexão sobre como a escola é organizada, a organização da escola. E nós vamos trabalhar esse contexto histórico, entender a semelhança dos modos de produção, a forma ao qual a indústria está organizada e como a escola ela tem uma semelhança muito grande. Então, será que a escola ela foi criada justamente com essa ideia para ser uma extensão da indústria? Então, é importante também fazer esse questionamento para você ter essa ideia do papel do gestor. Porque nós devemos justamente compreender que a escola é um local que transforma o cidadão, que transforma o sujeito, desde do caráter científico, mas também social, cultural, político e econômico. É lá, dentro desse ambiente escolar, que os alunos, o sujeito, ele precisa criar a sua identidade, até mesmo como sujeito. Qual é o meu papel na sociedade? E a escola justamente tem uma função social dentro desse contexto, dentro da sociedade, para que ela tenha um papel e que ela desenvolva o seu papel. E aí você deve estar pensando, mas qual é a função do gestor dentro desse contexto? Qual a minha função? Então eu vou lá, sou selecionado, vamos dizer que a direção é pela eleição, aí os professores votam para eu ser o diretor. E
qual é o meu papel? De que forma que eu vou cumprir essa função social dentro da escola? Então, a unidade 1 faz justamente, ela perpassa por esse caminho, por esse meio, para que você possa entender a sua função e como isso se deu ao longo dos anos. Eu não posso ter uma escola, eu não posso pensar em uma escola apenas com a ideia de transferência de conhecimento científico, que a partir daí, esse sujeito que forma, ele continua ou não a sua vida acadêmica, ou vai fazer uma graduação, ou vai fazer um curso técnico e já entrar para o mercado de trabalho, e aí a escola já cumpriu a sua função. Será que é realmente essa a reflexão que devemos fazer da ideia de escola? Então, para vocês terem a ideia da importância da escola, ela é a instituição capaz de transformar a sociedade, de inserir sujeitos nas mais diversas áreas, seja ela da saúde, da área de humanas, exatas, sociais aplicadas, enfim. A escola ela tem essa obrigação de sustentar a sociedade, de manter a sociedade de uma forma que possibilite as mudanças. A escola muda a vida das pessoas. Vocês estão fazendo o curso de licenciatura em pedagogia, porque vocês querem uma mudança na vida de vocês. Vocês querem transformar a vida de vocês. E a graduação, as instituições de ensino, seja ela educação básica ou ensino superior, ela possibilita isso. E estamos aqui justamente para mostrar o papel, a importância desse gestor. E claro, o gestor não faz nada sozinho. Ele precisa de toda uma equipe que nós vamos ver no decorrer desta unidade e das outras unidades também. E claro que tudo aquilo que nós vamos falar, não apenas nessa unidade, mas nós vamos falar especificamente na unidade 2, mas tudo que nós vamos falar tem esse respaldo legal. Então, a gestão escolar que nós vamos ver é a gestão escolar democrática, baseada na Constituição Federal de 1988 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394/96. Então, as instituições de ensino, sejam elas pública ou privada, elas têm que estar amparadas em uma legislação, em uma lei, ao qual a LDB e a Constituição, respeitando também os decretos e as leis municipais, que também têm essa responsabilidade. Mas a base de toda a legislação que nós vamos ver na unidade 2, mas só para trazer aqui de início, é a Constituição de 1988 e a LDB de 96, ok? E aí, vamos dar início a esse contexto histórico, fazer essa reflexão, como que a escola é estruturada, e eu trago esse conhecimento científico, eu trabalho os conceitos e as teorias da administração, porque o papel do gestor no decorrer da história foi justamente o de administrar a escola. E quando eu falo de administração científica, é importante trabalhar, quando eu falar de administração no termo geral, é importante falar do Taylorismo e do Fordismo, porque são eles que têm como prerrogativa, ou tiveram como prerrogativa, ou como base, dentro desse meio administrativo, a função do administrador. Então, o diretor, ele era mais administrador. E quando eu falo de administrador, a função de administrar a escola, o que eu tenho que pensar? Em redução de custos, eliminar desperdícios, aumento da produção, da produtividade, para que se tenha um maior lucro. Aí você deve estar pensando, mas professor, a escola não visa lucro, né? Mas a ideia principal dentro desse contexto de trazer esses teóricos da administração, e claro, no livro didático vocês
vão ver mais aprofundado sobre esses autores, mas é justamente para você ter essa dimensão que a função do diretor era de administrar um viés mais técnico do que pedagógico em si. Então, a questão é mesmo de administrar, de ter essa visão de administrador. E claro que os teóricos, dentro desse contexto, nós temos Taylor, temos Ford, Fayol e o Toyoda, conhecido também como toyotismo, né? Então, esse é o nome deles, são esses os pensadores da administração moderna também, né? Então, o Taylor ele tinha como prerrogativa o custo-benefício. E quando eu falo de custo-benefício, qual a ideia do gestor dentro do ambiente escolar? Então, é importante fazer essa comparação, fazer essa reflexão, para que você consiga, olha, o diretor tinha que ter essas características, ele tinha que ter essa função, ele tinha que partir desse princípio. Então, todo o significado por trás dessas teorias. Então, o Ford, da questão da produção em massa, a escola tem muito essa característica das etapas. Então, eu não vou ter, por exemplo, eu não vou ter vários professores dentro de uma sala de aula, eu vou ter um professor, no máximo, com algumas exceções, um auxiliar, para ajudar dentro da sala de aula e num caminho de produção. A escola, ela tem essa perspectiva de produtividade. E como que o professor produzia? Passando atividade, passando conteúdo para os alunos. Então, e claro que o gestor tinha que observar essas coisas, né? Ele tinha que fazer essa observação, ele tinha que... Será que o professor está passando conteúdo? Mas é pouco ou muito? Então, aquela ideia de professor conteudista, de professor bom, aquele que dá muito conteúdo, aplica muito conteúdo, isso até nos dias de hoje. Então, você, quando começar a iniciar na sala de aula, você vai perceber isso, dessa questão de você ter que passar muito conteúdo para os seus alunos, para que você seja bem vista, mas não é essa a ideia. Então, você tem que, você na hora de atuar na sala de aula, é necessário muitas vezes você trabalhar com mais eficiência, trabalhar com mais exatidão do que ficar passando muito conteúdo e aquilo não ter muito significado, sem contar justamente nos dias de hoje, onde a informação e a tecnologia está acessível e nós temos a condição e o aluno tem a condição de acessar toda essa informação. Então a escola não era vista como um lugar muito de fazer reflexão, mas sim uma produção em massa. Já o Henri Fayol, com essa proposta de departamentos. Então, a escola ela é cheia de departamentos. Tem a sala de aula, tem a coordenação pedagógica, tem o financeiro, tem a sala de gestão, do gestor, onde fica o diretor, tem a secretaria, que faz as suas atividades, e tem outras várias salas, justamente com essa ideia de departamentos. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou em tal departamento, eu vou resolver tal problema. Conseguem compreender a familiaridade da indústria com a escola? Claro que isso é muito complexo, levaríamos horas para falar de Taylor, de falar de Ford, só eles demoraríamos muito tempo. Mas a ideia aqui central não é aprofundar no conceito e na proposta de administração científica, porque o nosso curso não é de administrador de escola, mas sim gestor. E lembre-se, a gestão democrática. Isso você vai compreender com o passar do tempo, isso foi modelando, isso foi mudando. E, claro, não podemos deixar de falar do toyotismo, dessa questão de eliminação de desperdícios, de ser mais direto, de ouvir mais. Então, o toyotismo ele já perpassa por uma administração moderna, ou seja, após os anos 70. Então, a forma
do gestor, até mesmo de toda a equipe pedagógica e diretiva, ela é bem diferente. Então, são esses pontos, são esses autores que eu queria aqui falar para vocês para compreender e fazer essa relação da indústria com as instituições de ensino. Então, a formação do pedagogo dentro desse contexto, ela vai ganhando destaque, né? Isso começa lá nos anos 60 e vai mudando. Com muita coisa, ela foi se organizando de acordo com o poder político, com a organização política do país. Então, se o país tinha uma característica, se o presidente, por exemplo, ou o governador, ou o prefeito, tinha um viés, a administração da escola costumava seguir essa linha. Então, por exemplo, no regime militar, a escola era imperava esse autoritarismo, uma estrutura verticalizada. Então, não tinha muito diálogo, não tinha muita conversa. A ideia era obedecer. Então, e vocês podem fazer essa experiência. Perguntem, né, para os pais de vocês, os irmãos mais velhos de vocês. Perguntem para as pessoas que estavam na sala de aula nos anos 60, nos anos 70. Como era a escola? Porque, assim, os relatos que eu conheço eram de professores que castigavam os alunos dentro da sala de aula, né? Então, e que tipo de castigo? Os mais diversos possíveis, né? Então, assim, o castigo chegava a tal ponto da criança ser machucada mesmo, né? O adolescente. E toda essa estrutura tinha, muitas vezes, até a aprovação da família. E se falasse que o professor brigou, ou que o professor colocou de castigo na escola, em casa, a coisa era mais séria ainda. Então, claro que essa forma de pensar a escola, ela foi se transformando ao longo do tempo. Mas eu preciso conhecer essas características, eu preciso conhecer esse processo educacional para que na hora eu atuar dentro da sala de aula, tudo aquilo venha fazer um sentido. Tem um sentido, tem uma explicação. Então, hoje, devido às questões legais, devido à legislação, é inadmissível, né, um professor, por exemplo, dar uma reguada na mão do aluno, coisa que era muito comum. Ou então o aluno ficar de castigo no canto da sala de aula, que também na época era comum. Mas, com o passar do tempo, foram reavaliadas todas essas questões e viu que isso não colabora, não ajuda no processo de ensino-aprendizagem, só que isso também é uma outra história, é um outro contexto. A ideia aqui é mostrar a visão de como era o pedagogo, qual era a sua função dentro da escola e qual era a sua atuação. Então, todos aqueles departamentos, então tinha aquele supervisor, coordenador, o administrador, o inspetor, toda essa estrutura, todas essas fatias ou todas essas áreas de atuação com um viés mais técnico, veio a integrar a função do pedagogo. Então, o pedagogo torna-se esse pedagogo unitário, ao qual ele consegue atuar em várias frentes. Ele atua na sala de aula, ele atua na coordenação, na equipe pedagógica, ele atua na equipe diretiva. Por quê? Porque não tem mais esse papel fixo, esse olhar técnico, aquele sujeito que só faz aquilo. Muito pelo contrário. Então, o pedagogo ele tem que se desdobrar a todo momento na sala de aula. E é importante que vocês já tenham o hábito. E eu trouxe essa imagem dessas engrenagens, porque o pedagogo ele tem essa função, ele tem essa responsabilidade, o gestor tem essa responsabilidade de manter toda essa engrenagem funcionando para que a escola funcione. Então, se tiver uma divergência entre professores, entre alunos, equipe pedagógica e equipe administrativa, e se não estiver em sintonia, vai ter muita dificuldade em administrar essa escola.
Então é importante fazer essa reflexão. E claro que no final dos anos 60, com a reforma universitária, o pedagogo ele começa a ter mais responsabilidade. Então, esse pedagogo ele começa a ser especialista em várias áreas, mas sem precisar buscar formações distintas. Então, ele tem o caráter de planejamento, de controle, ele colabora com esse processo de avaliação. Então, a responsabilidade da atuação do pedagogo é muito grande dentro de um ambiente de escola. Então, não tem como a escola exercer as suas atividades sem a atuação do pedagogo, né? Principalmente na educação básica, né? Precisa desse profissional tão importante, porque é ele que tem essa condição de fazer a escola, né? De organizar, de ter esse olhar organizacional. Até a própria disciplina, né? Gestão escolar e organização do trabalho pedagógico na educação básica. Esse olhar de organização que tem a possibilidade de fazer planejamento. É essa a responsabilidade do pedagogo, do gestor. E eu não estou aqui para colocar medo em vocês. Muito pelo contrário, a ideia aqui é justamente mostrar as possibilidades de atuação. Às vezes você faz pedagogia, querendo ministrar aula, eu quero trabalhar em sala de aula. Mas chega um momento que você vê que não era bem isso que você queria. Mas eu gosto muito das questões burocráticas da escola. Então você está habilitado. O curso de pedagogia te dá essa habilitação de ser coordenador, de atuar ali na supervisão, de ser o gestor da escola, fazer parte da equipe diretiva da escola. Conseguem entender os papéis, as áreas de atuação? Então, olha só a oportunidade que vocês, licenciados em pedagogia, né, quando terminar o curso de pedagogia, quanta área legal e importante vocês podem atuar. E os elementos, né, dentro de toda essa gama de possibilidade, vocês têm que ter essa ideia, né, de elementos que contribuem para a administração, a responsabilidade do gestor. Então tem a questão do planejamento, da organização, da assistência à execução, da avaliação, da competência como um todo. Então, quando eu falo de planejamento, o que eu quero dizer? Que o gestor ele tem essa responsabilidade de planejar, claro, que em sintonia com a equipe diretiva e a equipe pedagógica, mas de planejar o ano letivo. O que nós vamos fazer? Quais ações? O que eu vou desenvolver? O que o nosso professor pode desenvolver no mês de abril, no mês de junho, no mês de setembro, no final do ano? Quais são as atividades? Então é importante ele fazer todo o planejamento do ano letivo. Então vocês vão ter essa possibilidade de sugerir atividades, projetos. E o diretor, né, o gestor, ele vai fazer esses encaixes, ele vai organizar isso dentro do calendário do ano letivo para que você possa atuar, para que você possa desenvolver o seu papel. E claro, falar em organização. Imagine, não posso falar em um gestor que não tenha competência organizacional. Imagine um gestor desorganizado que assim, tem dificuldade de organizar o seu setor e até mesmo outros setores. Como que ele vai... como é que a escola vai ficar em ordem? Vai virar uma completa bagunça. E aí é muita gente mandando na escola, porque os professores, a equipe pedagógica começa a perceber que os alunos eles não têm, que o gestor, não tem está perdido na sua função e ele não tem esse poder de organização e aí cada um vai fazer da forma que lhe convém. Agora, imagine uma escola, você trabalhando, ou você até mesmo quando estudou numa escola, e uma escola completamente desorganizada.
Conseguem entender como que esses elementos eles são fundamentais para o gestor, porque ele precisa ter esse planejamento, ele precisa ser organizado, ele precisa dar essa assistência à execução. Então, o professor ele quer executar uma ação, desenvolver um projeto com seus alunos. O gestor precisa dar esse suporte. Não pode deixar o professor, como se diz, fazer de qualquer forma, fazer de qualquer jeito. Ele tem que dar esse auxílio, ele tem que dar essa assistência. Então, se o professor, por exemplo, vai querer trabalhar questões de sustentabilidade e meio ambiente na escola, com uma turma em específico, o que ele vai precisar? Quais os recursos? Quais as possibilidades? Quais as ferramentas? E aí a escola precisa dar esse suporte, dar assistência. Então, por outro exemplo, a escola, o professor precisa usar recursos tecnológicos, precisa passar um vídeo na aula, e a escola tem lá o computador na sala de aula, tem a TV, tem a internet, mas a internet não funciona. E o professor precisa passar um vídeo lá, ou passar qualquer informação para os alunos que está online, precisa dessa ferramenta, precisa da internet. E aí a internet não funciona. Olha só. E aí como que fica essa assistência à execução? Muitas vezes o pedagogo, o coordenador pedagógico precisa de um suporte e o diretor, o gestor, não dá esse suporte. Será que as coisas vão funcionar de forma plena, de forma exata, ou não? Ou vai sair de qualquer jeito? Então, esses pontos que precisamos fazer essa reflexão para que o nosso trabalho, ou para que o trabalho de vocês, como gestores, possam ter excelência, ser eficiente. E, claro, fazer a avaliação dos resultados. O gestor ele precisa avaliar o trabalho da equipe, ele precisa estar aberto à avaliação. Isso é muito difícil. As pessoas não gostam de ser avaliadas. Imagine uma pessoa avaliando vocês. Não é um sentimento ruim? Não é mais fácil avaliar o outro, do que ser avaliado? Eu acho difícil. Alguém me avaliando é complicado, avaliar outra pessoa é mais complicado ainda. Mas o gestor ele tem essa obrigação de avaliar os resultados em várias esferas. Se uma turma, por exemplo, na sala de aula, está com dificuldade com determinado professor, o gestor tem que intervir, saber o que está acontecendo. E quando eu falo intervenção, não é tirar a autoridade do professor, mas saber o que está acontecendo. Quais são as dificuldades, tanto do professor como dos alunos. Porque nós, professores, nós aplicamos a nossa avaliação para os alunos e pronto. Mas e se fosse o inverso? Será que os alunos lá na sala de aula não podem avaliar o professor e até mesmo avaliar a forma ao qual ele está ministrando as aulas? Então o gestor precisa ter a noção dessa realidade para que o processo de ensino e aprendizagem ele realmente se efetive dentro desse contexto. Então a competência do gestor é as mais diversas. São várias áreas que ele precisa atuar. Conseguem compreender como isso é complexo? Isso não é fácil. Isso não pode ser levado à brincadeira. Então, eu quero ser gestor de uma escola, eu preciso me preparar, eu preciso me capacitar. Muitas vezes, muitos gestores, pedagogos, fazem até uma especialização em gestão escolar para
assumir esse posto. E isso é importante, isso é fundamental, isso trará para a escola bons resultados. Então, é bom pensar em todas essas questões. Claro que no decorrer do livro nós vamos ver todos esses pontos, mas aproveitem esse momento, se vocês estão decidindo, eu decidi que eu quero ser gestor. Por que não? Começar a se especializar desde agora, né? Então, conhecer. O bom gestor precisa também ser um bom coordenador, um bom professor, um bom administrador, porque ele tem que ter esse conhecimento nas mais diversas áreas. Então, é importante, novamente, fazer essa reflexão. Os novos desafios e exigências são apresentadas à escola. A todo momento, a escola terá dificuldades, né? Terão vários desafios. E a escola e o gestor precisa ter essa dimensão, precisa desenvolver ações, entender como a escola, como a comunidade escolar está inserida dentro daquele ambiente. Então, além de conhecer toda a escola, o gestor também precisa conhecer a sua comunidade escolar. Porque partindo dessa realidade da comunidade escolar, entendendo as suas necessidades, as demandas e assim por diante, é que a escola vai ter esse contraponto. A escola precisa resolver os problemas da sociedade, né? Então, os professores estão treinando, estão capacitando, estão ensinando esses alunos, né, a resolverem os problemas da sociedade. Várias outras funções da escola, mas uma dessas funções, resolução de problemas, resolução de conflitos. Então, eu preciso resolver esses conflitos, eu preciso compreender a realidade da minha cidade, do meu estado, da minha comunidade, saber as pessoas que estão à volta da escola, né? Estão ali, os que cercam a escola. Qual é a finalidade? Como eu posso contribuir? E a escola tem uma função fundamental ela tem um papel importante, né? E claro, se a escola tem um papel importante, o gestor mais ainda, porque o gestor, como nós vimos anteriormente, tem que fazer esse planejamento, fazer essa organização, compreender a realidade. Muitas vezes, só dando um exemplo aqui, o calendário escolar da escola que fica na cidade, né, na zona urbana, é diferente da escola do campo. Porque lá no campo é uma outra realidade, é uma outra realidade mesmo, né? Não tem como manter os mesmos padrões. Por quê? Porque lá tem que respeitar vários outros ciclos. Então, eu como gestor, lá na escola do campo, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso conhecer a comunidade daquele local para que a escola consiga desenvolver o seu trabalho. Certo? Então, dando sequência, por isso que o trabalho do gestor dentro desse contexto, dentro da realidade da escola, é muito importante. Porque além de todas as suas funções, volto a repetir, ele precisa fortalecer essa realidade da escola, conhecer e garantir os direitos dos alunos, esses direitos fundamentais. Por isso que nós dedicamos a nossa unidade 2 justamente para trabalhar as questões legais da gestão escolar. Então, são todas essas iniciativas que o gestor precisa conhecer dentro desse ambiente escolar. Estar respaldado na lei, na legislação vigente, seja ela na esfera municipal, estadual e federal. Eu não posso gerir a escola da forma como me convém. Eu preciso seguir todas essas regras. Então, e não fique preocupado, né? Porque todo o regimento escolar, né, ele tem lá toda a documentação, melhor dizendo, já está lá na escola, já está organizado
Então, só precisa dar sequência nesses trabalhos, nessas atividades. Então, o gestor ele tem toda essa responsabilidade. Olha, conseguem perceber a responsabilidade do gestor dentro desse ambiente escolar? A responsabilidade além da escola, mas também da comunidade que cerca essa escola, porque a escola precisa cumprir a sua função social. E claro que para cumprir a sua função social, a escola precisa estar bem organizada, bem planejada. Por isso que estudar as teorias da administração são importantes. Por quê? Porque para se administrar uma escola eu preciso entender de administração também. Mas professor, a função do gestor não é só cuidar da questão pedagógica? Não, existe uma balança, um equilíbrio. Ele precisa cuidar das questões administrativas, mas também das questões pedagógicas. Claro que as questões pedagógicas, elas ficaram mais fortes a partir da década de 70. Antes, era só mesmo o gestor tinha que administrar a escola, né? Eliminar desperdício, aumentar a produtividade, os professores precisavam produzir muito, a escola deveria ser separada por departamentos, o custo-benefício precisa estar em evidência, porque essa é a ideia do administrador. Mas com o passar do tempo, isso foi se perdendo um pouco, né? Foi se perdendo porque a carga pedagógica dentro da administração escolar ficou muito forte, porque a escola não é apenas a administração, ela também é pedagógica. Ela não é só pedagógica, porque o gestor também tem que administrar, tem que fazer um planejamento, tem todo um pensamento em volta disso. E claro, né, que pensar em tudo isso, eu tenho dimensões, a dimensão econômica, a dimensão pedagógica, a dimensão política, a dimensão cultural. O que eu falo? Quando eu falo em dimensão econômica, é o gestor saber utilizar os recursos financeiros da melhor forma. Então, por exemplo, a escola está precisando de uma impressora de marca X, que num lugar, na empresa A, ela custa R$800. E na loja B, que é do primo do diretor, do gestor, custa R$1.300. A pergunta é, em qual local que ele vai comprar essa impressora para a escola? Vai comprar por 800 ou vai comprar por 1.300 porque é parente dele? Então, ele tem que ter essa dimensão econômica, saber ter responsabilidade sobre os recursos. Então, precisa pensar sempre no bem da escola. Então, claro que o administrador, ele precisa comprar com o menor preço possível e que vai fazer a mesma função, fazer toda essa pesquisa na hora de fazer a aquisição de um produto. Claro que muita escola solicita para a Secretaria de Ensino, seja ela municipal ou estadual, depende a esfera da escola, mas às vezes, dependendo se for algo simples, a própria equipe, né, o próprio diretor pode fazer a aquisição, claro, tendo o respaldo das instâncias colegiadas que nós vamos ver depois. Não é comprando qualquer coisa da forma que lhe convém. Tem todo um caminho a ser percorrido. E claro que a dimensão pedagógica, o gestor ele não pode abrir mão do objetivo da escola, que é o meio pedagógico, que é o processo de ensino e aprendizagem. Ele tem essa responsabilidade. A dimensão política, por quê? Né? Quando eu falo, não é aquela questão política, eleitoral, mas as relações sociais. Quais as relações sociais que o diretor e o gestor têm que ter com os alunos, com os professores, com os pais, com a comunidade externa, com a Secretaria de Educação? Então, são essas dimensões políticas que precisam estar com uma sintonia muito boa, muito eficiente.
E, claro, a dimensão cultural, porque a dimensão cultural ela envolve todo o sujeito. Então, a escola são formadas por indivíduos que têm culturas diferentes, percepções diferentes, pensamentos diferentes. E a escola não é um lugar de fomentar o conflito. O debate de ideias, sim, mas o conflito, a intriga, o confronto direto, não. Né? É necessário fazer uma reflexão sobre as ideias, sobre várias coisas. A escola tem esse papel de formar esse indivíduo por completo, de forma integral. Mas tem que fazer tudo isso de uma forma racional. E essa dimensão cultural é o gestor entender que a escola, ela é a sua escola, a escola que você está lá, que é o gestor, ela tem personalidades diferentes e que essas personalidades precisam ser respeitadas, independente do que for. Né? Então, as suas crenças, por exemplo, não devem ser levadas em querer que todo mundo siga as suas crenças. Muito pelo contrário, né? Tem que haver esse respeito entre as pessoas que estão dentro daquele ambiente. E, claro, da comunidade externa também. Né? O gestor ele tem que ter esse conhecimento do todo. Então, conseguem entender a função desse gestor e a importância desse trabalho? Isso é fundamental. E claro, né, que a gestão escolar ela precisa desses pilares. Precisa de uma gestão pedagógica, de uma gestão administrativa, financeira, recursos humanos, saber lidar com pessoas. O gestor ele precisa se comunicar, ele precisa ter uma boa comunicação. Toda a sua proposta, as suas ideias precisam estar claras, não pode causar dúvida. Então, se o gestor solicitou lá para os professores o desenvolvimento de um projeto, né, para se trabalhar com os alunos, isso precisa estar muito claro. Isso precisa estar, não pode causar dúvida, por isso que a gestão da comunicação é muito importante. E a gestão de tempo e eficiência. Os processos da escola precisam ser eficientes. As coisas precisam acontecer de forma rápida e eficiente. Os processos não podem ser lentos. Né? O gestor precisa ter essa responsabilidade também. É muita responsabilidade para o gestor. E por isso que por isso que eu fiz aquela pergunta lá no início da aula. Né? Qual é a função, qual é a importância do gestor? Porque muitas vezes os professores têm a ideia de um gestor, né, que fica lá, que não faz nada, que não tem responsabilidade nenhuma, que só o professor que faz todo o trabalho. Mas é difícil, né, julgarmos estando de fora. Por isso que é importante ter todo esse conhecimento, saber essa dimensão. E no final da aula eu venho aqui com um questionamento, né? Uma avaliação. Considerando a proposta que vimos na unidade 1, qual alternativa apresenta as competências necessárias para um bom gestor? É importante fazer essa avaliação, né? Porque será que é só comunicativa? Será que é só pedagógica? Como que funciona? Né? E, claro, que dentre as competências, a competência administrativa e pedagógica, né? Porque a administrativa, ela cuida todo desse processo de comunicação, financeiro, administrativo, recursos humanos e assim por diante. E a questão pedagógica, né, que cuida todo desse processo de ensino e aprendizagem. A ideia é justamente essa, trabalhar com essas competências na área administrativa e pedagógica. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, conhecido essa dimensão, essa responsabilidade do gestor. E que aquela ideia
que o gestor só fica lá na sua sala e que não faz nada, né? Porque muitas vezes tem essa ideia, não é bem assim. E a disciplina de gestão escolar e organização do trabalho pedagógico é justamente isso, trazer as possibilidades, as atribuições e responsabilidade dos professores. Ok, pessoal? E claro que na unidade 2 nós vamos falar sobre legislação. Como que o gestor precisa compreender quais as principais leis que regem toda essa organização. Então, na unidade 2, nós vamos trabalhar sobre legislação escolar. Ok? Vejo vocês lá e, claro, sempre é bom ler todo o conteúdo e assistir os vídeos quantas vezes necessários. Até mais!